Fala, traders! Vamos lá, pessoal. Mais um dia, na graça de Deus, para sair o racional diário. A minha visão, né? O meu entendimento do preço hoje no índice dólar. Bom, primeiramente, deixa eu colocar setinha aqui para começar a rabiscar o gráfico. Bom, vamos lá, pessoal. Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês. O dia tá aqui, tá? O dia no dólar tá aqui. Vamos começar pelo dólar, mas antes eu quero chamar a atenção para vocês nessa movimentação aqui, ó, do dia 9/6 e do dia 10/6, de ontem e o pregão anteontem. Vamos lá, pessoal, a gente pegar esse fundo com esse topo, as informações que o preço fez, ele veio em tendência de baixa, o mercado está alinhado, tá na tendência. Ele fez essa correção no dia de ontem, né? Até que o mercado fez essa mínima e aqui foi a máxima do dia, né? Então ele veio para fazer correção. A gente pegar um FIBO e projetar a retração, esse fundo com este topo. Deixa eu trazer de novo aqui. Exatamente, pessoal, o mercado ontem fez máxima, né? Aqui na região do 61, que é essa linha laranja, certo? Hoje ele já abriu o dia, né? Vindo testar essa região aqui, ó. Nota que ele veio e fez máxima aqui, renovou as máximas, fez um rompimento falso nesse topo do dia anterior, né? Que era a região de retração de 61.8 do movimento macro, que a gente acabou de projetar aqui para vocês verem, né, para trás. E aí o mercado iniciou o dia já nessa estrutura. Então a gente tendo essa visão, né, o que o mercado fez? Fez a máxima e voltou para baixo, no mesmo movimento, né, nas primeiras velas do dia aí. Então, se a gente pegar aqui, ó, pegar aqui, ó, essa mínima com esta máxima, o mercado ele fez esse movimento na abertura e desceu reto, certo? Então aqui ele ativou um espelhamento. Então a gente poderia pegar e traçar esse espelhamento para identificar a região que o preço quer trabalhar. Vou tirar essa fibra aqui porque a gente já entendeu onde que localização que a gente está trabalhando, que o preço abriu trabalhando, certo? Então a gente pega o FIBO, traça a máxima com essa mínima, exatamente nesse espelhamento. E aqui, o que o mercado fez? Ele ativou o espelhamento, né? Veio para baixo, veio na região 127, 134, que é a região de reversão dessa estrutura aqui, ou seja, desse espelhamento, que é a região de reversão. Se o preço segura, normalmente aqui ele faz o que? Quando ele ativa espelhamento, ou ele ativa pivô, ele vem na região 127, 134, muitas das vezes reverte o movimento, ou o mercado inicia uma retração a partir do toque nessas regiões, entendeu? Então eu uso muito elas, desde o início de tudo que eu comecei a operar, eu uso essa visão, essa estrutura, né? Então, note que aqui na mesma região a gente tinha a VWAP do dia anterior, né? Que a qual o preço, depois que ele tinha rompido essa VWAP para cima, deixa eu ver se não é a semanal, é a diária do dia anterior. Depois que ele rompeu ela para cima, ele não voltou a testar ela, né? Então aí o preço fez o que? Ele veio nessa região, houve correção, né? Voltou para as médias para corrigir, as médias se alinhou, saiu do movimento flat que estava, teve angulação, ó, para baixo, ó, certo? Eu tô caçando a... Pera aí, pessoal, cadê a minha média de 9? Uai. Tá aqui.
Beleza. Perdido aqui dela, mas tá aqui por aqui. Tá. Não, mas não tá. Pera aí, pessoal, só um minuto. Deixa eu só colocar minha média de 9 aqui, porque eu... Prontinho, pessoal, problemas técnicos aqui já resolvi. Acrescentei a média de 9. Tá aqui essa amarela. Então aqui vocês veem que teve alinhamento, né? O preço saiu da região flat que ele estava trabalhando, né? Por isso que eu falo, pessoal, é muito importante a gente olhar não só para o dia, mas olhar para trás, olhar que região que o mercado está trabalhando, como que está essa estrutura que ele está trabalhando, certo? Aqui, ó, o mercado ele estava travado nessa região aqui, ó, ontem, né? E aí, note que aqui, ó, houve uma angulação das médias após ele romper a estrutura. Aqui, ó, o preço estava travado aqui, ó. Cadê aqui, ó? Então note que depois que ele pegou a angulação, as médias pegou a angulação para baixo, preço ativou espelhamento, ele desenvolveu, o mercado andou, né? Ele veio para baixo, as médias fizeram a angulação e alinharam, tá vendo? 9, 20, 50, 72 e a 200 aqui atrás. Então tudo alinhadinho. E aí o preço veio na região, voltou. Que ele voltou, onde que ele voltou? Vamos puxar uma retração para a gente ver. É isso que eu faço. Esse fundo com esse topo. Ele não chegou de ir numa região nem de 32, 38, pessoal. Ele já veio para baixo. Ele fez uma breve correção, né? O mercado deu esse gatilho aqui, depois que ele chegou na média. E o mercado com a notícia acelerou para baixo. O mercado acelerou para baixo, pegou o primeiro alvo, que estava aqui nessa linha branca, e o segundo alvo. Opa, pera aí. Aqui, ó. Primeiro alvo estaria aqui, segundo alvo estaria aqui, região do terceiro alvo aqui e o quarto alvo aqui embaixo, certo? E aí o mercado ele pegou o segundo alvo, segurou nesse pivot point e voltou para cima. Aqui sim dá para a gente traçar a estrutura de retração, tá? Então eu quero que vocês prestem atenção que aqui, ó, o terceiro alvo está aqui, tá? O terceiro alvo está aqui. Mas antes de ele vir buscar o terceiro alvo, o que ele fez, né? Ele veio fazer o pullback e foi fazer a retração dele, ó, para entregar o movimento. Esse topo, esse fundo com esse topo. O mercado deu aqui essa região. Deixa eu só tirar isso aqui para não ficar poluído, para vocês verem aqui a região de reversão. Ó, o preço chegou, né, na média, na estrutura de 50%, que é essa linha aqui, ó, amarela aqui, ó, né? O 61 estava mais aqui em cima. Aí vocês notam aqui que o preço deixou uma zona de pressão aqui, esses pavis aqui, ó, né? Viu aqui. Aqui ele confirmou quando ele desceu para baixo, pegou os dois alvos, voltou, né? Trocou polaridade, ó, né? E eu criei, a partir daqui eu criei essa linha de tendência com preço e pavio. Aí pavio e preço, ele deu esse range, tá? Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ali para baixo. E aí o preço chegou aqui, né? Chegou no pivot point, ó, central, que é essa linha pontilhada que está aqui. Ele rompeu para baixo, veio no suporte de pivot point, primeiro suporte de pivot point, voltou para trocar polaridade também nessa região do pivot point central, com essa linha pontilhada amarela, né? Tinha como confluência que além do preço, né? Da zona de pressão do preço, tinha pivot point, né? E, né, a VWAP do dia anterior, qual ele rompeu para baixo, voltou nessa estrutura para trocar polaridade, voltou, trocou polaridade, né? E o mercado deu esse lindo gatilho, né, de venda, deu um gatilho aqui, ó, deu esse gatilho aqui, né? Mas um gatilho mais assertivo, mais certo, seria certeiro, foi esse aqui na minha opinião, porque daí ele realinhou com as médias e veio para baixo. Realinhou com as médias aqui de 2 minutos, está no gráfico de 2 minutos, tá? Mas se a gente jogar nos 60 minutos, pessoal, aqui, ó, nessa região, o preço ele estava a favor de toda a tendência.
a favor da tendência do 60, a favor da tendência do diário, do semanal. O mercado está alinhado, o dólar está alinhado para baixo, entendeu? Está com tendência para baixo, tá tudo bonitinho, entendeu? Então não tem o que a gente inventar moda, é operar a favor da tendência, entendeu? O índice está diferente, já vou mostrar para vocês isso aí, como que o índice está diferente. O índice está cheio de trava, em cima e embaixo, ele está na região travada. Então o índice você tem que operar sempre mais de fora para dentro, operar nas extremidades do preço, entendeu? Pegando um movimento voltando para dentro, porque muitas das vezes se for operar no meio do caminho, igual eu digo, no meio do rio, é muito perigoso. Você tomar ativa um pivô, depois o mercado não desenvolve, ou desenvolve um pouco, não busca alvo, e você fica com expectativa e o mercado estopa, volta, estopa. Então tá bem complicado assim. Dá para fazer dinheiro no índice, mas se você for operar com base em confluência, nas travas e nas regiões de extremidade do preço, entendeu? E aqui, ó, vocês podem ver, ó, olha como é que tava. A média de 9 estava aqui, a média de 20 estava aqui, a média de 50 e 72. Ou seja, 60 está alinhado a tendência, né? Ontem ele fez esse movimento de baixo aqui, anteontem, e ontem ele fez esse movimento de correção no 61, igual a gente estava vendo. Então estava tudo alinhado para o movimento hoje. Como ele sentiu defesa no dia anterior e hoje ele falhou o rompimento aqui, na mesma estrutura, houve defesa e o preço veio para baixo, né? No início do dia ali, já veio para baixo das médias, já realinhou com as médias. Então, não tem o que a gente ficar caçando compra ou caçando coisa que não existe, entendeu? É operar a favor da tendência, tudo alinhado, vamos para cima, operar a tendência, certo? E aí o mercado, né? Vou voltar aqui por 2 minutos. Opa, que esse gráfico tá doido. Nossa, peraí, traders. Aí, agora vai. Então, deixa eu ver aqui, acho que não. Aqui tá mais pra cima. Então aí o mercado voltou, né? Na onde? Voltou nos 50%, na região dos 50%. O 61 tava mais pra cima, igual eu falei pra vocês, né? E novamente o preço foi lindo. Nessa região aqui foi lindo a venda. Foi lindo. Deu gatilho aqui e deu gatilho mais bonito aqui. Então a gente poderia pegar a venda aqui. O stop, o certo do stop seria aqui, tá? Esse aqui é só gatilho de entrada, tá bom? Então, note que o mercado fez. O mercado veio, desenvolveu bonito. Agora a gente vai traçar as estruturas. Vamos lá? Vamos começar? O preço veio para baixo, desenvolveu, vamos marcar os alvos. Aqui tinha um espelhamento que ele ativou quando o mercado deu prosseguimento na tendência de baixa. Então a gente pega, traça este topo com este fundo, esse topo com este fundo prévio. O mercado subiu e voltou ativando mais uma vez espelhamento, né? Então mais uma vez região de preço de reversão 127, 134. O mercado bateu, respirou, como eu sempre falo para vocês, é uma região que, tipo assim, se você está vendido aqui, você está mirando no primeiro alvo do espelhamento, certo? Aqui eu faço parcial. Eu sempre fico traçando essas regiões para me identificar essa estrutura onde eu sei que pode ter comprador posicionado, para me defender minha posição, para mim fazer uma parcial. Se o preço passa depois do pullback, eu remonto a posição, entendeu? E assim sucessivamente. Hoje eu piramidei aqui no dólar, né? Foi lindo o dólar. Então deu venda aqui, o mercado voltou para respirar. O que a gente faz? O mercado quebrou estrutura, ativou espelhamento. Vamos pegar outra Fibo de novo, para ver até onde que essa correção pode ir. Esse fundo com este topo aqui agora, traz de novo para o fundo. E aí o preço ele veio no 38,2, que é essa linha branca, traders, ó. Aqui, ó, né? 50% é essa amarela e o 61,8 é essa laranja e a correção mais cara aí, mais forte aí é essa aqui do 76,4, tá? O famoso 7640. Então, o que o mercado chegou aqui? Olha o que aconteceu. Aqui nesse pullback que o preço fez e depois desenvolveu, observe que aqui a gente tinha como confluência, tinha as VWAP do dia e a gente tinha
média de 50, média de 72. Então ele veio para baixo, né, voltou na região de 50% para fazer um pullback nessa estrutura, né? Ou seja, quando o preço faz isso aqui nos 5 minutos, pessoal, a gente jogar aqui nos 5, peraí, vamos jogar nos 5 minutos aqui, ó, vou dar um inside para vocês aqui, tá? Ó, quando o preço ele pega direção e ele volta para fazer correção e ele rompe a 9K20, normalmente ele vai na 50 com a 72, tá? E se ele faz esse movimento e tá em tendência plena do macro com o micro, tá tudo alinhado, o que acontece, pessoal? Quando ele volta aqui, as próximas movimentações do preço são aceleradas, tá? O preço anda, né? Eu achei até que hoje ele poderia andar mais, né? Mas eu vou mostrar para vocês o porquê que o preço não foi mais longe, tá? Vou mostrar por que o preço não foi mais longe, tá? Porque normalmente quando ele faz essa correção aqui que tá alinhado micro com macro, pessoal, ele vem aqui, depois ele faz um pullback de novo e vral, e vem vral, tendência forte, tá? Aí, ó, ele veio na 9K20 de novo e deu mais um gatilho de venda lindo no 2, tá? E aqui, ó, cadê aqui, ó? Aqui, deu gatilho aqui, tá? Eu entrei aqui, montei outra posição aqui, piramidei nessa vela aqui, ó. Eu acrescentei mais lote aqui, ó. Piramidei e eu saí aqui no primeiro alvo desse espelhamento, que é nessa linha aqui, 161. Eu tava com alvo aqui, justamente na mínima, porque esse daqui era o próximo ponto de pivot point. É muito forte, tá, pessoal? Ajuda muito esses pivot point. Então ele tinha aqui, ó, veio para baixo, trocou polaridade aqui com o próximo pivot point que tinha como suporte aqui, ó, né, junto com a média do 72, 50 do 72, né, que é a 20 do 5, que é a 9 do 15, tá? Trocou a polaridade aqui, o mercado desenvolveu quando ele fez esse movimento, que aqui ativou essa microbarra aqui, ó, essa barra ignorada, o mercado veio para baixo aqui, eu acrescentei mais lote, tá? E trouxe meu preço até aqui, queria trazer até aqui, mas eu saí aqui, ó, tá? E trouxe o meu stop que estava aqui em cima para esse topo, tá? E o meu stop que estava aqui, pessoal, como piramidei, aumentei mais a posição aqui, igual vocês viram no vídeo aí, o meu stop ficou menor e eu fiquei mais pesado, ou seja, se o mercado me pagasse, eu ia, né, conforme foi, né, eu ganhei muito mais do que a primeira entrada aqui, que eu estava com mais risco e o alvo estava dando ali o percentual, quase o valor que eu peguei, que foi 1.400 e pouco, mas eu saí aqui antes. Se eu deixasse aqui o alvo aqui, ia dar R$2.000 e o risco aqui ficou de R$150 da operação inteira. Então tirei o alvo, tirei o risco da operação, minimizei o risco, na verdade, né? Não tirei o risco, eu minimizei o risco e ampliei o retorno. Foi fantástico essa movimentação do dólar hoje. Não peguei essa venda aqui, não peguei. Se eu tivesse visto isso aqui na hora, eu tinha pegado e tinha feito muito mais grana que eu fiz hoje. Hoje era o dia que eu tinha rebentado a boca do balão de novo, feito em 5, 6K. Mas tá bom. Tava ali analisando o índice e acabei não dando moral pro dólar, porque eu achei que ele ia ficar travado igual ontem, né? Travado não. Ontem ele fez uma movimentação de retração, né? Como é que fala? De retração. Ele voltou para fazer retração. O mercado tava meio troncado, né? Não andou muito. Andou parece 40 pontos o dia inteiro, entre máxima e mínima. Então não dei muita moral para ele hoje. Acabei subestimando ele e o mercado foi lindo. Aí o mercado chegou aqui, bateu no pivot point, voltou. E note que aqui também, pessoal, lembra da linha de tendência que eu fiz? Então, ela respeitou aqui, ó, respeitou muito bem, por sinal. Foi um dos fatores que me fez entrar na operação, me ajudou, tomada de decisão para entrar na operação, tá? E aí, vocês notem que ele chegou, ele pegou o primeiro alvo, voltou aqui nessa estrutura, né, 127, 134,
E o preço ficou trabalhando de lado aqui no final do dia, rompeu para cima, voltou na VWAP, na estrutura da VWAP, com a 200 aqui do 2 minutos, e confirmou suporte, né, troca de polaridade nessa região, nessa estrutura aqui, ó, que ele fez esse movimento, rompeu a linha de tendência, né, essa primeira, e depois rompeu a segunda, né. Ele fez esse pullback, ficou travadinho aqui, e aí saiu, veio na VWAP, né, segurou na 50 com a 72 aqui do 2, ficou travado entre a VWAP e essas médias, e depois veio fazer a troca de polaridade aqui na região 127, 134 e que convergiu com essa troca de polaridade, tá? Do preço, né? O dólar foi isso, tá, pessoal? O ouro do dólar que foi nessas descidas aqui, tá? Ó, operação de venda aqui, operação de venda aqui, operação de venda aqui, aqui. Então foi bonito demais o doleta, tá? Agora eu vou mostrar a região, porque que eu saí ali na região, porque que eu decidi sair ali no primeiro alvo daquele espelhamento, tá? Por conta disso aqui, ó. A gente pegar esse topo com esse fundo aqui, ó, o mercado ali chegou na região de reversão do macro, certo? Que é aqui, ó, esta máxima com esta mínima. O preço veio, né, aqui e chegou na região de reversão, tá vendo aqui, ó? Até passou, né? Aqui, ó, 127, 134. Tá, então ele tava nessa região e eu acabei achando que ele poderia já voltar daqui, né? Ou fazer uma correção maior, né? Ou até mesmo reverter de fato daqui. E aí eu botei no bolso. Mas ele conseguiu, ele veio, tá no pivot point, depois ele fez o que eu tava imaginando. É isso, do dólar foi isso, tá? Do índice, pessoal, vamos lá. O índice. Deixa eu tirar aqui essa fibra para mim marcar tudo do começo com vocês, pra vocês pegarem o entendimento. Aqui. Tira esse daqui. Primeiramente o índice, ó, se a gente pegar aqui, ó, movimento dos 2 dias anterior, esse fundo com esse topo prévio, o mercado ele fez essa movimentação de alta, certo? Então a gente projeta esse fundo com esse topo para a gente saber as estruturas de retração do preço, tá? Mas antes de fazer essa retração aí, vamos lá, vamos olhar para o macro, tá? Vamos começar do macro primeiro. A gente tem aqui este topo prévio com este fundo, onde iniciou a correção do preço, certo? O mercado fez um movimento de baixa no macro, voltou para correção. Então a gente faz, o que a gente faz? Pega e traça a estrutura de retração para saber a localização do preço e possível extrava. Aqui, ó, no dia de ontem ele travou no 61, exatamente aqui nessa região, certo? E aí ele, né, ficou lateral aqui. Ele ficou lateral aqui. Hoje ele já abriu na onde? Olha lá. Hoje ele já abriu aqui, ó. Quando ele abriu aqui no fechamento do dia anterior, falei, vai ficar chato. Quando ele abriu aqui, ó, ele abriu já tocando não tocou não, ele abriu aqui, ó. Ele abriu aqui, fez uma máxima e veio para baixo, fez essa movimentação, né? Fez essa movimentação aqui, ó. Isso aqui foi na hora da notícia, deu uma bagunçada e voltou para cima, né? Aqui eu quero que vocês prestem atenção aqui, certo? E aqui, ó, nesse fundo, vamos lá. Se a gente pegar, beleza, no dia de ontem a gente sabe que ele travou no 61, certo? Beleza. No dia de hoje, vamos apagar isso daqui. A gente vai pegar o que, como ele veio para correção, né?
A gente pega esse topo com esse fundo. Boa. Que o mercado segurou na onde? Exatamente no 61 do macro, desse movimentação de correção que ele fez de alta, certo? Então aqui tinha um 61 do macro de baixa, né? E aqui a gente tem o 61 da pernada de alta, certo? E o mercado ele veio na hora da notícia, ele pegou aqui, voltou para cima, fez essa movimentação. Ou seja, ficou encaixotado entre a média, a VWAP do dia anterior, que é essa aqui, ó, né? E o preço voltou a subir. No que o preço voltou a subir, ele ativou o espelhamento do dia, certo? Então, se a gente pegar aqui, ó, na descida que ele fez aqui, ó, nesse movimento aqui de ontem, com a descida de hoje até o 61, que foi aqui nessa região, a gente tem um espelhamento de baixo aqui, ó, ativado. E depois ele fez um movimento aqui para cima e voltou aqui. Porque ele fez essa quebra de estrutura aqui, ele ativou o espelhamento de alta. Então a gente vai, primeiro passo, vou marcar o espelhamento de baixa que foi ativado aqui, ó. Note que o mercado ele rompeu as estruturas, quebrou a estrutura aqui, veio direto, pegou o primeiro alvo, o segundo alvo que estava nessa região aqui, ó, linha de reversão, ele passou direto nas estruturas de reversão que estava aqui junto com a VWAP do dia anterior, ó. Passou direto, pegou o primeiro alvo que estava aqui, pegou o segundo alvo, travou no segundo alvo, voltou para cima e veio buscar o alvo, tá? O terceiro alvo que estava confluindo junto com a estrutura de 61 do movimento de alta, do movimento altista. Então aqui a linha vermelha, que é a região 250 261, minha terceira região de alvo de Fibo, tá? Não teve força para me pegar o terceiro, né? Travou aqui e aí quando ele faz isso, ele cessa o compromisso nessa estrutura, e o mercado voltou para cima, voltou para baixo. Que ele ativou esse espelhamento para cima, a gente marca, ó. A gente já tem informação que ele travou aqui no fundo, na região de 61 dessa estrutura de alta, certo? Então a gente procura um movimento para cima agora, o espelhamento para cima que ele ativou nesse rompimento. Aqui a gente tinha, né, justamente nessa região, a gente tinha 127, 134. Que confluências eu tinha nesse ponto? Eu tinha a VWAP mensal passando aqui, certo? E se a gente pegar e fazer a mesma coisa, que é o que? Traçar a retração do movimento vigente de baixa agora, que é este topo com este fundo prévio. O mercado subiu, então ele tem estruturas de retração nessas regiões, e a gente usa como confluência para ver se o preço vai travar, se vai defender, para a gente fazer as operações. É assim que eu opero, é assim que eu trabalho. Então se a gente pegar aqui esse fundo, ó, esse fundo, peraí pessoal, que deu merda aqui, apertei errado aqui, o trem foi no lugar errado. Aí agora vai. A gente pega aqui, ó, esse fundo com esse topo prévio do dia anterior, né, de ontem. Aqui, ó, na mesma região aqui, ó, a gente vai ter, ok, o preço rompeu o 7,6, tá vendo aqui, ó, o preço rompeu o 7,6 que estava nessa estrutura aqui, ó. Ele veio buscar a região 127, 134, e o que a gente tinha de confluência nessa região de reversão deste espelhamento ativado? A gente tinha exatamente o 7,6, pessoal, certo? A última estrutura de retração aí do preço, né, da Fibo. Então, o preço, note que aqui ele fez ele falhou, né? Subiu esticado, rompeu as médias do 60 minutos de forma abrupta, né, nessa movimentação. E aí
né, falhou o movimento e o mercado veio abaixo, aqui deixando um melhor gatilho de venda nessa região, na minha opinião, tá? Aqui, ó, no rompimento dessa mínima, a gente poderia entrar vendido, né? E aí, o que a gente vai fazer? Tira essa marcação para não ficar poluído. Tira essa marcação para não ficar poluído. E aí aqui, eu vou tirar essa aqui também, que a gente vocês já entenderam, já viram a visão. Eu vou traçar novamente, pessoal, como o mercado está travado, né? É fazer isso daí, é extremidade, trabalhar na extremidade no índice. Enquanto ele estiver dentro desse caixote aí, é trabalhar a extremidade, né? E aí, olha aqui, aqui a gente tinha no 60, no gráfico diário, a gente tinha a média de 50. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, para vocês entenderem a minha visão. Ó, cadê? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Oh, caramba. Aí, aqui, ó. Vendo? Média de 20 do dia anterior. Justamente na mesma região. Tá vendo aqui? É bem na região da onde tava aquela venda aqui que a gente fez. Certo? Vou colocar de novo aqui no 2 minutos. Rapaz do céu, eu mexi no gráfico, eu acabei com o meu gráfico. Não consigo mais ajustar ele do jeito que tava, cara. Oh, raiva que me dá esse trem, hein? Olha aí, agora eu tenho que ficar mexendo toda hora pra ajustando ele, senão você não consegue ver nada. Então, eu tinha média de 20 aqui. Então o mercado dele tá travado. O índice ele tá travado entre a região. Deixa eu até ver de novo aqui. Ele tá travado entre a região, entre um range das 200 com a 72, que tá no fundo, e a região de 9K20, pessoal. 9K20, que tá no topo, tá passando bem aqui, ó, bem aqui nesse topo. Então, aí o que a gente vai fazer? A gente vai traçar esse fundo com esse topo aqui, ó. Pra gente saber as regiões de retração para usar como alvo. Esse fundo, esse topo com aquele fundo. Cadê? Aqui. Aqui. Então, a venda aqui deu aí até no 61, basicamente 839 pontos, pessoal, tá? Com a venda aqui, a vendinha aqui, tá? Depois que o preço veio nessa estrutura do 61, ele voltou a subir, né? Subiu reto, voltou aqui, ancorou nas médias, pivotou e saiu, e veio, né? E voltou, né? Num V, uma espécie de V aqui, ó, novamente, tá? Se a gente pegar e traçar aqui essa estrutura aqui, ó, no caso aqui a gente pode traçar essa aqui de baixo, que é esse daqui, ó, esse espelhamento primário aqui, esse fundo, esse topo com esse fundo, né? Olha só a região que o preço veio trabalhar. Deixa eu encurtar mais isso aqui que tá muito. Aí. O preço ele veio, ele voltou em forma de V, né? Aqui. Voltou para cima. Segurou de novo na região. Mas como eu já tinha vindo fazer pullback, né? Ou seja, era só entregar movimento que faltava mesmo. E aí o mercado fez isso, né? Ele saiu aqui, ó. Aqui a gente também tinha o pivot point, ó. Essa região verde aqui, né? Que ele voltou para cima, ele veio reto na região de reversão 127, 134. O mercado deu uma travada, voltou nas médias, ancorou nas médias aqui do 2 minutos, tá? Na média de 9 dos 5 minutos aqui, que é essa aqui, vermelha, né? E o preço foi buscar o seu alvo. Não teve força de chegar aqui no segundo alvo, mas ele pegou o primeiro, certo? Pegou o primeiro alvo, aqui a gente tinha essa linha de tendência também, então acabou segurando o preço como uma forma de trava aqui, e o preço fez o que aqui em cima? Falha de movimento, até porque o mercado estava esticado, né?
E se a gente pegar aqui e fazer melhor, beleza, aqui a gente sabe que o segundo alvo estava ali, desse espelhamento. Mas se você pegar aqui e fazer esse espelhamento aqui, ó, prévio, com este topo prévio, olha onde que o mercado reverteu, olha onde que o mercado travou, exatamente na região de reversão desse último espelhamento. Por isso que eu uso essa estrutura, para que se eu tô comprado, tô com expectativa do alvo ali, ó, aqui é meu primeiro alvo, aqui é minha primeira parcial, aqui eu defendo minha operação. E o mercado veio exatamente na região 127, 134, né? O primeiro alvo, se passasse daqui, estava aqui, exatamente na onde estava o segundo alvo do espelhamento primário, que foi esse daqui, certo? Foi esse aqui, ó. Então foi lindo também o índice hoje, querendo ou não, mesmo numa região travada, né? Mas aqui é uma região ampla, então dá para operar, né? E aí o mercado falhou, né? Depois ele fez essa estrutura para baixo, voltou, deu gatilho e veio aqui na estrutura da média de 200 e lateralizou ali o resto do dia. Minha visão foi essa, melhor oportunidade aqui no final da tarde foi essa aqui de venda, né? E essa daqui, ó. Essas duas aí foi a minha visão, tá? Na minha opinião. É isso, valeu. Vitória na guerra. Vamos que vamos.